Hello guys, então vamos à continuação da nossa aula 19 e vamos ver outras notações para derivada. Pois bem, a derivada de uma f de x, ela é representada por isso aqui, que é o que a gente chama de f' de x. A maneira com que a gente representa alguma entidade ou elemento em matemática, nós chamamos de notação. Então isso aqui é uma notação para a derivada. Essa notação, perceba que ela tem uma linha e por isso a gente chama ela de notação de linha. Então, guys, essa é a notação de linha para a derivada. Entretanto, há outras maneiras de se representar a derivada. A gente vai ver, de acordo com o conteúdo no futuro, que tem situação ou contexto que representar a derivada de uma outra maneira fica mais bem adequada do que essa clássica que a gente conhece, que é a notação por linha. Então, nesta parte do vídeo, nós iremos falar de outras maneiras de representar a derivada. Mas antes de fazer isso, eu vou... suponha que a nossa f de x seja representado por um y. O que é bem comum, às vezes a gente chama a função de f de x, às vezes a gente chama de y, então a gente vai supor isso aqui. Existem certas notações de derivadas que a gente não vai usar na nossa aula, mas eu vou mencionar que são essas duas, apenas mencionar para o caso de você consultar algum livro e aparecer a derivada diferente lá e você já saber que tem outras. Além dessas duas, dessa de linha, da outra que eu vou mostrar para vocês, existem outras que a gente não vai ver. Então, digamos que isso aqui é só uma menção honrosa mesmo. Ok? Pois bem, guys, primeiramente vamos falar das variantes da representação de linha, ou melhor, das variações. Então, a representação da derivada, além de uma função f, além dessa aqui, tem outras também. A outra maneira de representar a derivada por linha, ao invés de se colocar a linha aqui na frente da f, é colocar a linha fora e coloca um colchete, tá, galera? A gente costuma utilizar colchete de fato. Raramente um parêntese, mas de modo geral é colchete. Então isso aqui também indica o quê? Derivada. A linha indica a derivação. Então qual é a leitura aqui? Derivada do f de x. A outra maneira, que é a mais simples possível, é essa aqui. A minha função é chamada de y, então vou representar por y'. Então a linha indicando o que é derivada. Uma coisa que tem que ter em mente é que, e eu estou mostrando isso para vocês, como a função f de x, chamada também de y, mas as letras podem mudar. Pode ser outras letras, então faça adaptação. O importante é saber que a linha indica a derivada. Então, por exemplo, se ao invés da função f for função g, não vai ser f' para a derivada, vai ser o quê? G' de x. Se a função, por exemplo, for h de x, a derivada vai ser h' de x. Se for φ, vai ser φ' e por aí vai. Então, faça as adaptações de acordo com a letra. Se a letra da função aqui não for y, a letra é s, s'. A letra é t, t', e por aí vai. A letra é v, v'. Então, ter em mente essa situação da mudança de letras. O importante é coloque a linha para indicar a derivada. Vai derivar, use linha conforme a gente fez aqui. A gente colocou uma linha para indicar a derivada. Mas existe uma outra notação comum que a gente vai utilizar muito lá na frente, chamada notação de line. Para quem não lembra mais o que é notação, falei no começo do vídeo, é a maneira de representar alguma entidade matemática. No caso, nós estamos falando da derivada. Pois bem, o que é a notação de lines? Guys, a notação de lines é uma outra maneira de representar a derivada, só que ao invés de representar por linha, ao invés de botar uma linha, eu pego a minha função y ou f, seja lá o que for isso aqui, eu vou deixar flutuante para nós. Eu pego uma função linha ou y ou f, aí eu quero representar a derivada, eu não vou usar mais linha, eu vou usar um d. Por que d? D de derivada? Talvez, mas tem uma historinha porque a gente não vai, talvez, não sei se eu vou falar aqui.
Pois bem, então a outra maneira de representar a derivada de um y é essa maneira aqui. Essa maneira, guys, deixa eu explicar ela. Aqui em cima você coloca esse d de derivada. O y, que é a função, quem você está derivando? É o y, então derivada de y. Isso aqui não esquece isso aqui. Esquece isso aqui. É o y. Coloca esse d em relação, então, em relação a quem? Quem é a variável aqui? A variável é x. Então, uma outra maneira é essa. A leitura daqui é a seguinte maneira. Derivada de y em relação a x. Professor, mas esse d de em relação não começa com d, mas não importa. A leitura vai ser de em relação, e eu coloquei aqui. Então, derivada de y em relação a x. Claro, a nossa função também é f, então pode ser derivada de f em relação a x. Por isso que pode ser escrito assim, dessa outra maneira. Vou colocar aqui, ó, essa outra maneira. Ao invés de colocar o y, coloca f, derivada de f. Então pode ser assim, pode ser assim. Uma outra maneira é, ao invés de colocar o nome da função aqui, a letra da função, coloque fora. Coloque fora. Se colocar fora, use o colchete. Então aqui fora, veja aqui fora. E aqui, cadê o outro? Tá aqui, ó, aqui também está fora, a f. Ou y ou f, tanto faz. Porque lembre-se que a nossa função tem dois nomes, pode ser f, pode ser y. O importante é saber que o nome da função coloca aqui em cima. Pode ser aqui, pode ser na frente, pode ser o y, pode ser f. E embaixo a variável sempre de derivação. A gente chama aqui a variável de derivação. Porque é em respeito a ela que a gente vai derivar. É em relação a ela que a gente vai derivar. Como assim em relação a ela? Você tem, por exemplo, guys, uma função y igual a x² mais 1. Quem é a função? É y. Aí eu peço lá, derive. Quem a gente vai derivar? O y. Quem é a variável aqui? Variável x, então em relação a x. E esse nome em relação, é bom se atentar a esse nome. Guys, é importantíssimo compreender esse nome por completo, porque ele vai fazer associação com taxa de variação no futuro. Derivada de y em relação a x. E lá no futuro, taxa de variação de y em relação a x. Então, importante saber esse nome completo, que vai permitir você a associar melhor derivada e taxa de variação. E eu sinto que falta algo para eu falar aqui, mas está faltando alguma coisa a mais. Deixa eu pausar para eu tentar lembrar. Sim, lembrei. Guys, tem um motivo para usar a derivada dessa maneira. Essa notação aparentemente foi introduzida por Leibniz. Leibniz foi um dos inventores do cálculo, um dos inventores da derivada. E o motivo disso é que a gente sabe que a derivada é um limite. Se você olhar direitinho, e eu não vou exigir isso de vocês, porque não é o foco da nossa disciplina, mas só para ter ideia, perceberá que naquele limite lá da derivada, em cima é uma variação da nossa função, que eu posso chamar de y. Embaixo, que é aquele hzinho, ele é no fundo uma variação do x. Se você olhar naquele outra versão de limite, e esse hzinho, que é a variação do x, tende a zero. Então, existe um certo aspecto que você enxerga a derivada dessa maneira. Como eu já disse, a gente não vai trabalhar assim, não precisa ter problema se você não compreendeu, que não é essa parte não é o foco da nossa disciplina. Mas Leibniz usou a notação de derivada dele baseado nisso. No lugar do delta ele usou o d. E aqui no lugar do delta usou o d. Então, por isso que a gente acaba usando essa notação. E o cálculo foi inventado por Leibniz e Newton, não sei se vocês sabem. E o Newton usava ponto, não é nem linha, o Newton usava ponto. Você tinha uma função y, colocava um ponto em cima. Mas as funções que o Newton trabalhava dependiam do tempo, então muitos físicos usam ponto quando vão calcular a derivada em relação ao tempo, mas isso é história, é outra história. Então, guys, ok? A partir de hoje, quando a gente falar de derivação, de derivada, for calcular uma derivada, vamos representar por linha ou por lines, sabendo que é só uma maneira de escrever.
e não vão entender, isso aqui parece uma fração ou um quociente, mas não é fração, é só uma maneira de escrever. É provável que a gente trabalhe com isso talvez mais para frente, inicialmente, que vocês ainda estão aprendendo o que é derivada, então a gente vai, inicialmente, como eu falei, utilizar essa notação de linha, que tem essas 3 variantes, ou, na verdade são 3 variações. Ok, é isso aí. Thanks.